Na minha opinião, a reforma Congressos. me preocupa muito. Bastidores do Poder. Bom dia para você que está na Band+. Está no ar o Bastidores do Poder. Nós vamos discutir o que foi notícia durante a semana no mundo da política e também debater os assuntos que serão polêmicos e que vão acontecer ainda na semana que entra. Mas você que já está aqui comigo, a sua Rose Guglielminetti, e do meu lado está o meu colega Edson Souza, que vai fazer o programa comigo. Bom dia. Bom dia para você, Rose, bom dia para toda a nossa audiência também, e vamos aqui com as novidades. Bom, e para começar o programa de hoje, nós vamos falar sobre Covid-19. A gente deixou de falar há algum tempo, né? Só que nós estamos vendo, na verdade, lá na China, o lockdown em várias cidades. E isso tem provocado efeitos e consequências, principalmente na questão do comércio exterior e nos navios que não conseguem despachar as cargas, sequer conseguem chegar aos portos. E quem vai falar conosco sobre essas consequências, o risco de desabastecimento no comércio e nos países, é o advogado, o Léuer Carvalho. Léuer, bom dia para você, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose. Bom dia, Edson. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo em casa. É um prazer vir aqui novamente falar com vocês um pouquinho sobre esse tema tão importante do Brasil para a nossa economia, né? A gente vê algo bem distante do Brasil, mas é algo que, sem dúvida alguma, impacta diretamente aqui o brasileiro e o bolso de cada brasileiro, né? Então, assim, quando a gente pensa em China, a gente tem que, obviamente, sempre pensar que é uma das maiores potências econômicas e um dos maiores exportadores de produtos manufaturados, né? O Brasil importa muito produto chinês, como é de conhecimento geral, e a situação nos portos da China está um pouco complicada. Por que eu falo um pouco complicado? Óbvio, lá em 2020, 2021, a gente teve um cenário extremamente complicado de congestionamento de portos a nível global, que impactou bastante, foi bastante disruptivo e prejudicou bastante as cadeias de global chain. Porém, a situação na China hoje já volta a ser preocupante. Infelizmente, a gente volta a falar das mesmas problemáticas de 2020 e 2021, quando todo mundo achava que já estava resolvido, que o transporte marítimo não poderia ser mais tão abalado quanto foi naquela época, né? A gente teve, final do ano passado, para ser mais preciso, setembro, outubro, pico do valor do frete marítimo, devido à problemática global de congestionamento portuário, e de lá para cá, realmente o frete vinha em uma curva totalmente descendo, né? A gente saiu de um frete China-Brasil, frete de um container de 40 pés de $20 mil, $14 mil, chegou até 5.600 novamente, porém, com essa problemática na China, ele começa a se estabilizar e, mais do que isso, começa a demonstrar sinais de alta. Por quê? O cenário que está na China tem prejudicado bastante, inclusive tem demonstrado uma situação até de congestionamento pior do que 2020 e 2021. Hoje tem praticamente 400 embarcações boiando perto de portos chineses esperando a atracação, né? O que a gente chama de tonelagem fora do mercado. E essa tonelagem fora do mercado resulta apenas uma coisa: aumento do custo do transporte marítimo para o armador, o transportador, e também embarcações que poderiam estar desenvolvendo frete e não estão, porque estão paradas aguardando atracação e desatracação. Então, isso tudo impacta e resulta, consequentemente, em aumento aí do frete marítimo. É uma situação extremamente delicada, porque as embarcações aí, sem dúvida alguma, devem demorar bastante para atracar. As janelas de atracação não estão sendo obedecidas por causa disso. E é algo que termina congestionando e demorando para que essas embarcações cheguem aqui no Brasil. Os políticos, os gestores já trabalham com possível desabastecimento de insumos? Como que
esse problema nos portos da China? Porque nós temos duas questões. A gente tem, primeiro, quando você fecha as cidades, por exemplo, Xangai é um porto super importante de exportação de cargas, tanto de recepção quanto de exportação de cargas. E ali também está sofrendo um lockdown. Então, você tem funcionários que não estão trabalhando e você tem isso que você acabou de colocar, que são os barcos, né? Os navios que estão ao redor ali, sem conseguir atracar e sem conseguir fazer com que o produto seja desembarcado ou seja embarcado. Quais são os efeitos desse problema da China e quanto que a China responde das exportações na Europa, nos Estados Unidos e inclusive no Brasil? Qual que é o efeito disso para os outros países? Bom, a China é um dos maiores países de exportação, né? Ela exporta para o mundo todo, para os Estados Unidos, para a Europa e para o Brasil. É uma situação extremamente calamitosa que a gente está, porque a China está entrando no high peak dela, high peak season dela, no próximo mês, que são exatamente quando começam a ter os embarques de produtos que chegam na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina para o Natal, né? Então, é algo que deve até demorar a entrega dos produtos de Natal, sem dúvida alguma. O medo já é que comece a impactar, né, nessa entrega de produtos sazonais, vamos dizer assim. E o que acontece? Quando a gente pensa em transporte marítimo, é um transporte eminentemente mais barato que qualquer outro modal, mas em compensação tem uma demora maior, né? Tem uma demora maior porque é um transporte mais demorado. E o que acontece? Quando a gente pensa em problema hoje na China, o reflexo disso para uma economia como a brasileira é sentida com 45 dias, 60 dias na frente, que é exatamente quando hoje o problema na China, as mercadorias que não estão sendo embarcadas hoje e ontem na China, deveriam chegar aqui no Brasil e não vão chegar, né? Então, assim, é algo que a gente ainda não está sentindo os efeitos propriamente dito, mas vamos começar a sentir quando chegar o período que essas mercadorias deveriam estar chegando aqui no Brasil, entendeu? Então, sem dúvida alguma, vamos sentir, já se fala de um risco de desabastecimento, a cadeia de supply chain já vinha extremamente penalizada desde 2020, 2021, quando finalmente começou a respirar no começo desse ano, os fretes começaram a baixar, os deadlines começaram a ficar mais previsíveis, as janelas de atracação começaram a retornar, acontece isso. E aí, como tu falaste muito bem, o problema não é só no setor do transporte marítimo, o problema são as fábricas paradas também, né? Então, você tem um atraso na produção dos bens e depois você ainda vai ter um atraso nessas mercadorias para embarcarem. Porque o que acontece? Você pensa assim, mas é um lockdown de 14 dias, mas o problema é que durante esses 14 dias estão chegando embarcações, quando retornar o porto, retornar as atividades em 100% à mão de obra, você vai ter uma fila enorme de navios e vão ter navios chegando todo dia para atracar. Então, é um represamento de carga que está sendo gerado, que para poder ser solucionado, não é do dia para a noite, é algo que demora aí 4 meses a 5 meses, então é algo que, sem dúvida alguma, deve impactar bastante. Ô Larry, a Rose e vocês dois estão me assustando. A Rose me assustou com a palavra lockdown e você me assustou com a palavra Natal. Caramba, poxa, nós não estamos nem em maio ainda, você está falando de Natal. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, você está falando de produtos sazonais, e com relação a produtos alimentícios, porque até no nosso programa de rádio essa semana eu fiz esse questionamento para você. Você pode impedir o navio de sair de onde ele está, você pode impedir dele chegar onde ele precisa chegar, você pode impedir ele de descarregar a carga que ele tem que descarregar, mas você não pode impedir o momento em que você coloca a semente na terra, por exemplo, para germinar, isso você não pode impedir. Então, fica um gargalo difícil de resolver, né? Sem dúvida alguma, é extremamente difícil de resolver. Quando eu falo de produtos sazonais de Natal, é porque próximo mês, em maio, final de maio, já começo de junho, já começam a produção e os embarques para o Natal, né? Quando efetivamente já começam os embarques do Natal. Mas em relação a produtos perecíveis, pensando que o Brasil não é um grande importador de produtos perecíveis da China, basicamente ali um alho e alguns outros produtos, mas a China sim depende muito de produtos tidos como perecíveis, né?
A China tem muito pouca área no país, você consegue fazer agricultura, né? Então, a China é bastante limitada à produção agrícola dela. Então, ela depende muito do milho, da soja e de vários outros produtos de commodities agrícolas, né? E aí entra uma grande dificuldade e, sem dúvida alguma, deve gerar uma dor de cabeça muito grande nos próximos meses, que é o seguinte: os embarques de soja, milho, que eventualmente estão chegando na China, os navios vão passar um maior tempo aguardando a atracação, e isso pode eventualmente acontecer problemas como prejuízo à carga, deterioramento, realmente começar a passar por efeito de Keiko, então começar literalmente a apodrecer. Então é uma situação extremamente delicada, a gente já vem num cenário de alta de commodities, então sem dúvida alguma é um problema na China que tem que ser resolvido o mais rápido possível, porque inclusive os próprios chineses vão ser os maiores prejudicados com isso. Agora, quando você tem, por exemplo, a perda da carga perecível por conta dos containers, né, que não consegue chegar para poder descarregar, quem que paga esse prejuízo? É o produtor aqui, vamos supor, o Brasil está levando carga de milho e soja para a China, não conseguiu entregar. Esse produtor aqui, ele que perde esse prejuízo ou quem compra? Como que fica essa negociação? E aí, eu já quero que você fale para mim se esse problema da China vai provocar uma alta no valor dos preços, tanto dos alimentos quanto dos produtos que precisam desses insumos que não tem. Perfeito. É uma pergunta, sem dúvida alguma, pergunta muito boa. O que acontece? O Brasil, ele possui vamos dizer assim, uma associação, que é a Associação Nacional das Empresas Produtoras de Cereais, né, a ANEC. E a ANEC, ela possui alguns contratos padrões, principalmente soja e milho, certo? E esses contratos padrões, que são comumente utilizados pelos produtores brasileiros para exportação de soja e milho, possui cláusula de responsabilidade muito clara. Nessa cláusula estipula que, uma vez embarcada a mercadoria no navio aqui no Brasil, o produtor brasileiro deixe de ter qualquer responsabilidade. Então, basta o produtor embarcar o produto, embarcador brasileiro embarcar o produto em boas qualidades, que ali acaba a responsabilidade dele e ele recebe pelo pagamento. O navio vai chegar eventualmente na China. E aí que entra uma discussão que depende. O que vai acontecer aqui? Provavelmente disputas judiciais. Os recebedores na China provavelmente vão tentar processar os transportadores marítimos para alegar que tiveram prejuízo, que a carga não foi entregue nas mesmas condições que foram recebidas. Só que os transportadores, eles vão ter um bom argumento de defesa. Qual que é o bom argumento de defesa? É o vício próprio da carga, falando que a carga tem vamos dizer assim, tempo de vida útil estimado de 90 a 120 dias, e que o próprio porto que foi nomeado pelo recebedor na China estava congestionado por ordem do governo, então você teria uma força maior, e devido a essa força maior, a embarcação não pôde atracar, e quem novamente faz apontamento é a empresa chinesa, então a responsabilidade dela se tiver demoras para atracar. Então, os transportadores vão ter excelentes argumentos para dizer: eu não preciso pagar nenhuma indenização, porque qualquer problema que tenha ocorrido foi devido a uma força maior, um fato do princípio do fechamento dos portos. Então, o que pode acontecer? Sem dúvida alguma, esse prejuízo deve ficar para os próprios recebedores chineses ou, eventualmente, para algum seguro que eles venham a contratar, né? Mas, sem dúvida, vão gerar inúmeras discussões judiciais a respeito disso. Mas é extremamente delicado o assunto. O Larry, agora você tocou num ponto interessante. Estou lembrando aqui de um filme que é o Capitão Phillips, que fala sobre pirataria no transporte marítimo. Se a carga não chega, se a carga não sai, ela fica perdida no meio do oceano, você acha que tem até esse risco de se perder também por pirataria? Bom, eu diria que o risco é bem inferior, até porque, assim, historicamente, existem algumas áreas que já são totalmente mapeadas, inclusive algumas embarcações, alguns seguros, inclusive, exigem para que a embarcação navegue naquela área. Você tem que geralmente contratar até segurança particular para ir a bordo, ir junto com a embarcação e tudo.
mas são áreas bem específicas hoje já delimitadas, que você tem pontos de terrorismo, né? Então, inclusive, vários contratos de afretamentos têm cláusulas de terrorismo ou pirataria, e geralmente são países no continente africano que possuem maior risco de pirataria. Sim, pelo menos até onde eu saiba, nenhum porto chinês consta em nenhuma lista de pirataria prévia ou de ocorrência de pirataria. Então, eu diria que, pelo menos atualmente, não seria, vamos dizer assim, uma maior preocupação, entendeu? Se fosse hoje esse problema ocorrendo em portos do continente africano, dependendo do porto, aí sim você teria um problema grande. Você teria um problema grande. Agora, Léo, o que o governo chinês tem apontado como solução para esse problema? E qual que é a tua expectativa de solução? Você acha que vai demorar de 3 a 4 meses? E me responda a história do preço. Isso vai ter um aumento nos preços para o bolso? Porque o que importa aqui no programa, claro, é ouvir, né, para a gente contar o que é essa história, mas quem está nos assistindo quer saber o seguinte: isso vai me afetar? O quanto que eu seria afetado lá no preço do pão, no feijão, na televisão, em tudo que dependa dessa mercadoria, o quanto que vai me afetar? Com certeza, é uma boa pergunta também, Rose. Deixa eu te explicar um pouco. Essa situação na China está extremamente delicada porque o governo chinês tem adotado medidas extremamente impopulares. Por que eu falo impopulares? Essa política deles de tolerância zero à Covid e estipulação de lockdown é algo que tem feito a população se rebelar e ir às ruas. Você tem visto aí vários vídeos de protesto. É uma situação extremamente delicada e realmente eles continuam com essa política de tolerância zero. Enquanto eles continuarem com essa política de tolerância zero no setor portuário também, a situação tende a ficar complicada. A solução a curto prazo é isso de 4, 5 meses? Infelizmente porque cada dia que a embarcação demora a atracar porque o porto está fechado, mais embarcações vão chegando. Então, todo dia está chegando várias embarcações, então vai criando um represamento muito grande. Então, não é algo que você consegue resolver em poucos dias, porque você já tem, por exemplo, vamos dizer que dia 1º de maio resolve-se o problema. E aí começa a atracar as embarcações que estão nos últimos 15 dias esperando. O problema é que dia 1º de maio vai chegar navio, dia 2 de maio vai chegar navio, dia 3 de maio vai chegar navio. Então, você vai criando um represamento de navios que já estavam para trás, que você começa a operar, porém você começa a atrasar também os navios que continuam chegando. Então, a situação, você tem que aumentar muito rápido a produtividade para tentar dar saída e também tentando utilizar outros portos de regiões próximas para tentar atracar também e utilizar para melhorar essa produtividade. E em relação à pergunta dos preços, é algo que antes mesmo da China já vinha ocorrendo uma problemática muito grande, né? Um conflito aí da Ucrânia e Rússia, e as duas regiões juntas são responsáveis aí por 20% da produção de milho, 30% da produção de trigo, responsável também pela boa produção aí global de fertilizante, 40% do potássio, né? E óleo de girassol e várias outras coisas eles são extremamente relevantes para o mercado de setor agrícola. E o setor de commodities funciona muito com base, como qualquer outro produto, oferta e demanda. E a gente tem uma oferta de commodities bem limitada para a demanda atual. Então, o que acontece? Com a retirada desses produtos por sanções e por não produção e etc., o que a gente tem visto? Soja e milho têm batido preços recordes. Milho, principalmente, e trigo também. Trigo, como a Rússia é um grande produtor de trigo, o trigo subiu muito de preço. Porque todos os países que antes importavam lá da Rússia precisam ir atrás de outros fornecedores, o outro fornecedor vê que tem uma alta demanda, pouca oferta, começa a aumentar preço. E aí bateu o preço recorde de trigo, bateu o preço recorde de milho, bateu o preço recorde de carvão, né? Isso tudo, a China é muito dependente, a Rússia é um grande produtor. E a gente entra em um outro cenário extremamente difícil também. A gente já tem uma oferta limitada, e com as sanções à Rússia, você começa a ter problemas no fornecimento do potássio do fertilizante, né? E vários países já estão demonstrando que estão com desabastecimento de fertilizante, estão tendo dificuldade. O fertilizante subiu muito de preço também. O fertilizante mais que triplicou o preço. E o que acontece? O que os produtores estão fazendo para conseguir produzir e ter um plantio é reduzir a quantidade de fertilizante.
E a redução da quantidade de fertilizante utilizada no plantio resulta em uma menor colheita, uma menor safra. E sempre quando a gente tem safras menores, o preço sobe. Então, o preço já vem alto, deve encarecer mais ainda. A ONU já está esperando aumento de preço, pelo menos de alimentos, até 2024. Já se fala muito em um risco de termos comprometimento à segurança alimentar, de não termos alimento para a população global. Isso já foi dito em algumas notas pela ONU. Vários países da América Latina, assim como o Brasil, têm tentado trabalhar para retirar o setor do fertilizante da lista de sanções, tanto da União Europeia como dos Estados Unidos, porque para tentar retornar esse supply chain do fertilizante, para não ter uma crise de desabastecimento de alimentos, né? Então, é uma situação extremamente delicada, extremamente delicada. Olha, eu quero agradecer a tua participação aqui no Bastidores do Poder e torcer para que não falte, né, o macarrão, né, na nossa mesa no domingo, né, porque todo mundo adora comer o macarrão, aí só falta, né, mas é uma situação bem delicada e bem complicada e tomara que a gente consiga resolver isso e, assim, querendo ou não, né, Léo, não tem jeito, a população é que acaba sendo afetada. Muito obrigada pela tua participação. De nada, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Gente, e agora nós vamos para um rápido intervalo e você vai ficar aí, ó, grudadinho no sofá, porque nós estamos de volta daqui a pouquinho. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder. E agora nós vamos falar sobre um assunto que dominou o mundo dos negócios, que foi a compra, né, ou a venda do Twitter e a compra pelo empresário Elon Musk, comprando essa empresa e que acabou animando muita gente, principalmente os políticos de direita, como o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que acabou aqui conseguindo 100 mil novos seguidores apenas com esse anúncio da mudança, já que não houve nenhuma mudança da direção da empresa. Mas quem vai falar conosco sobre o que significa, né, para o mundo, né, das mídias digitais, para a liberdade de expressão, por que os políticos de direita ficaram tão animados com essa mudança aí da venda, né, com a compra pelo Musk desta empresa, é o advogado Plínio Igazzi. Ele é especialista em redes digitais. Bom dia para você, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bom, vamos começar com a história, né, que está todo mundo assim, desde quando houve o anúncio da venda, da compra, né, por 44 bilhões, né, pelo Musk que sempre se colocou assim, resistente à questão da censura adotada pela empresa, pelo Twitter, e houve aí uma animação geral dos políticos de direita. A primeira mudança com essa negociação significa o quê para as redes digitais? Então, o Twitter ele sempre foi considerado uma plataforma de muita liberdade de expressão. Então, talvez não seja tão verdade essa situação que estão tentando implantar na mente dos brasileiros de que o Twitter daqui para frente vai ser muito mais livre. O Elon Musk, ele de fato, ele buscou oferecer uma liberdade cada vez maior ao se tornar cada vez mais influente dentro do Twitter. Tanto é que ele comprou anteriormente as cotas para posteriormente comprar efetivamente o Twitter. Quando ele se tornou um pouco mais influente dentro do Twitter, ele começou a verificar a possibilidade de buscar mais oferecimento de liberdade de expressão. Só que a plataforma sempre foi algo que buscou esse tipo de liberdade para todos os indivíduos. Inclusive, é uma plataforma muito utilizada como subterfúgio em regimes autoritários. Então, não é 100% eficaz essa alegação de que daqui para frente vai haver uma mudança tão grande na política de liberdade de expressão. O que pode haver uma mudança específica na forma de atuação do Twitter, talvez uma liberdade maior na quantidade de caracteres, isso tudo. Vai ser uma estratégia específica do Elon Musk, que ninguém sabe ao certo qual que vai ser a estratégia dele. Até porque nesse momento, desculpe interromper, até hoje o Twitter tem sido conhecido, exatamente como você falou, pela concisão. A mensagem tem que ser direta e reta, não pode ficar contando muita história, né?
Exatamente. O Twitter ele tem uma limitação de caracteres, né? Que antigamente era 140 caracteres e depois mudou, eles acrescentaram alguns e ficou um pouco mais livre para as pessoas terem a sua informação ali e não ser algo prolixo, ser algo extremamente objetivo, né? Então a pessoa escreve aquilo que realmente necessita ser escrito. Isso foi um chamariz grande para eles. Agora, você avalia que, na verdade, assim, dentro da tua especialidade, quando você pensa em mídias digitais, eu acho que a grande questão hoje é estabelecer o que é a liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão, nós estamos com essa discussão aqui no Brasil, por exemplo, com o deputado Daniel Silveira, que utilizou as redes sociais para atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros entenderam que ele passou do teto, né, da liberdade de expressão e ele foi para injúria e difamação. É possível hoje nós estabelecermos o que é liberdade de expressão e o que é censura nas redes sociais? E você acha que as redes sociais é um campo aberto para as fake news? Então, atualmente, ainda tem muita margem para uma legislação relacionada a fake news, né? Então, é um tema que ainda está em debate e sempre há uma tentativa de regulação. Só que é importante que as pessoas saibam que a internet não é território sem lei, né? Isso parece um clichê, algumas pessoas já falaram sobre isso, mas parece que em algum momento as pessoas esqueceram. E existe muito trabalho de muita gente especializada, assim, que conhece um pouco mais de tecnologia e o direito que pode ser aplicado à tecnologia para identificar aquelas pessoas que estão buscando difamar um terceiro e tudo mais. Quanto aos casos em que a liberdade de expressão ela ultrapassa os direitos aí e talvez infringe direitos e garantias individuais de terceiros, isso é algo que já fugiu, já saiu completamente do limite daquilo que se estabelece como liberdade de expressão. Você não pode se expressar de uma forma ofensiva a infringir, a causar uma infração ali a um direito de terceiro. Então, o limite é basicamente esse, é uma linha um pouco tênue no momento da análise profunda, que acaba sendo um pouco subjetiva, mas existe uma efetividade no sentido de que se você ofender alguém na sua liberdade de expressão, esse alguém pode buscar uma reparação contra você ou até você pode ser responsabilizado de uma forma um pouco mais grave, assim, por exemplo, nos casos de as pessoas acharem que liberdade de expressão, no caso de ameaça, seria algo simplesmente liberdade de expressão, mas não. O crime de ameaça existe tipificado no Código Penal brasileiro. E é para isso que a minha área, que é o direito e tecnologia, direito digital, que demanda um conhecimento específico em tecnologia, e o advogado busca a aplicação do direito aplicado a essa tecnologia, que a gente atua, a gente busca identificar essas pessoas e responsabilizá-las. E a gente tem tido muito sucesso até então. E quem que identifica essas pessoas? São os hackers? Porque eu estou falando isso por conta das campanhas eleitorais. Quando a gente tem, por exemplo, uma disseminação de uma mentira nas redes sociais, ou pelo Twitter, pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, até o candidato conseguir perceber que aquilo é uma mentira e ele correr atrás do prejuízo, o negócio já se incendiou. E aí eu fiquei prestando atenção, você falou assim, olha, não é uma terra sem lei. Ok, não é uma terra sem lei, mas quem se responsabiliza? Por exemplo, se eu pego uma notícia falsa que chegou no meu WhatsApp, aí eu pego aquilo e eu decido jogar nos meus grupos. Quem vai responder criminalmente por aquilo? É o administrador do grupo ou não? Eu sei que aqui em São Paulo teve um caso de um condomínio fechado que uma pessoa ela colocou no grupo uma notícia que era falsa e que prejudicou uma pessoa. Houve uma ação e quem respondeu, quem foi colocado, foi imputado, né, criminalmente, foi o administrador do grupo. Mas isso foi numa ação aqui em São Paulo. Mas eu não sei, no geral, como que é. É possível você identificar o prejuízo da pessoa até conseguir descobrir, como você falou, a gente tem tido sucesso em descobrir e localizar esse criminoso. O prejuízo já foi tomado, não foi, Plínio? Então, depende da situação, Rose. Se, por um acaso, já houver um prejuízo, aí a gente vai buscar reparação. Mas a identificação ela é possível sim. Nesse caso, eu entendo que pode ter sido equivocado. Eu soube desse caso, mas eu não tive acesso aos autos do processo.
Então, eu não posso dizer exatamente qual foi a prova que foi a base da condenação do proprietário do grupo, do administrador do grupo. Mas isso poderia ser equivocado numa situação nua e crua, que, por exemplo, o proprietário do grupo, o administrador do grupo, ele só criou um grupo para trocar conversas e informações relacionadas ao condomínio. E o intuito dele jamais foi oferecer um subsídio para que as pessoas pudessem se ofender ou oferecer fake news para isso. Então, ele vai se responsabilizar por um ato de terceiro? Isso não é cabível. Eu concordo. Agora, se ele, por um acaso, participou de alguma forma da proliferação dessa fake news, ou ele criou o grupo para oferecimento de fake news ou para ofensas a terceiros, aí ele, obviamente, vai ser responsabilizado conjuntamente com todos aqueles que forem os atores ali dos atos ilícitos. O Plínio, nessa linha que a Rose estava dizendo, do WhatsApp, por exemplo, os grupos são criados para que as mensagens, os conceitos, as regras sejam divulgadas entre as pessoas que fazem parte do grupo. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu essa semana com o Guilherme Horn, que é presidente da Meta Brasil, que administra o WhatsApp, porque ele está num embate com o STF, porque quer usar as redes sociais para vir aí uma campanha. Ele foi eleito com base nas redes sociais e haveria a possibilidade de se criar um grupo uma nova ferramenta chamada Comunidades, e o STF barrou isso, dizendo, o WhatsApp diz que só vai ser criada essa ferramenta depois das eleições. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: se as mensagens são divulgadas sempre dentro de um grupo, por que essa neura toda do presidente com essa nova ferramenta que não foi disponibilizada porque o STF barrou? Existiu uma tentativa, na verdade, relacionada a um supergrupo, que é um grupo com muito mais pessoas ali para proliferação de informações. E aí eu falo do lado da Meta, que é o grupo que que é responsável pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram e diversas outras plataformas. Eles tiveram no passado uma questão relacionada ao Facebook com Cambridge Analytica, que houve uma questão relacionada às eleições norte-americanas. Então, a princípio, todas as plataformas relacionadas à Meta estão evitando se envolver demais com a questão política. A estratégia, desde que o Facebook foi incorporado por uma instituição muito maior, que também é do Mark Zuckerberg, a empresa chama Meta, eles se tornaram um pouco mais resguardados. Eu entendo que é uma estratégia justamente para ser uma questão mais comercial e menos política. Enfim, é uma estratégia como empresários. Você acha que a política, obviamente, mudou depois das redes sociais? Você vai me responder que sim, né? E você acha que os políticos conseguem ter o domínio dessas redes e se sai melhor quem controla as redes sociais? Então, Rose, existe uma questão, a gente foi responsável, o nosso escritório foi responsável pela representação de alguns candidatos, inclusive a cargos de presidência, para evitar pessoas proliferando ilícitos e ofensas online. Então, é uma situação que todas as pessoas, elas ganharam voz, e é excelente que ganharam voz, mas elas não podem abusar disso. E alguns políticos, assim, uma minoria, graças a Deus, tem utilizado as redes de uma forma talvez um pouco oportunista ali, né? Então, tanto com fake news quanto com outras situações ali de ofensas entre si, mas sempre buscando um maior destaque, às vezes em cima de outros candidatos. Pode falar. Não, fique à vontade, por favor. Na verdade, assim, quando a gente vê a utilização das redes sociais pelos candidatos, você acha que a televisão e os programas de televisão perderam esse contato com a rua? Porque, assim, até então, o que nós tínhamos era sempre a TV, o programa de TV gratuito, como a grande ferramenta para o político. De repente, nós tivemos um presidente eleito utilizando as redes sociais. Obviamente, esse político tem que saber utilizar as redes sociais, ele precisa criar identidade, né, com esse eleitor,
para poder mostrar quem é ele e ter esse retorno. Você acha que as redes sociais acabaram assumindo esse lugar e fizeram com que os próprios candidatos ainda fiquem perdidos com que tipo de estratégia que eles vão utilizar, principalmente em se falando de mídias digitais? Então, era esse o ponto que eu ia tocar agora, que em resposta à sua primeira pergunta, na verdade, a política de fato mudou após a introdução das redes sociais e das mídias facilitadas, né? Então, até o YouTube, por exemplo, é uma plataforma que tem sido muito usada para política. E nas últimas eleições, muita gente ainda falava, olha, a gente está tratando aqui de redes sociais, mas quando chegar o tempo de televisão de cada partido, aí sim vai ser definido o candidato que vai vencer. E não foi bem assim, né? Então, de fato, as mudanças relacionadas à rede social, a acessibilidade que todas as pessoas estão tendo para produzir um conteúdo por conta própria e não precisar de um tempo da televisão cedido pelo partido ou eventualmente custear, que é algo muito caro em televisão, eles estão conseguindo ter acesso a uma magnitude maior de publicidade. Então, tudo mudou depois da introdução de tecnologias dessa forma e tende a mudar muito mais, porque o formato de publicidade dos candidatos, a gente pode falar, e eu vou avançar um pouquinho, eu sei que esse não é tanto o nosso tema, mas eu vou plantar uma semente nos telespectadores nessa manhã, justamente para eles pensarem o que vai acontecer quando houver um metaverso de fato, ou seja, um universo virtual em que as pessoas se manifestam ali dentro, pode haver um comício de um candidato e ele vai ter milhões de pessoas assistindo ali se houver uma necessidade. A representação gráfica dele vai ser ali, todos que quiserem assistir estarão com óculos nas suas casas, vendo o candidato ali na frente. Isso tende a se fortalecer muito nesse universo virtual. Agora, Plínio, que ainda não existe. Então, mas Plínio, você acha que nós vamos estar preparados, o próprio direito, para poder lidar com essas situações, o próprio Tribunal Superior Eleitoral para poder dar resposta a tudo isso? Porque a tecnologia, ela se atualiza de uma forma muito rápida e o direito, ele não opera nessa mesma velocidade, né? Nunca vai operar na mesma velocidade, Rose, mas está indo muito bem, porque as regulamentações, elas têm sido colaborativas. Então, muitos especialistas, nosso escritório, inclusive, tem participado de questões relacionadas a estudos de legislações novas, tanto para inteligência artificial quanto para criptomoedas. E aí o universo virtual vai ser apenas uma consequência. Então, de fato, o direito ele não evolui da mesma forma que a tecnologia, mas cada vez mais a forma de produção legislativa ou tem se adequado às normas já existentes ou tem sido muito mais célere na produção de uma norma efetiva para isso. Um grande exemplo disso foi a Lei Geral de Proteção de Dados, que por mais que no início houvesse algumas discussões de equívocos, ainda há algumas linhas um pouquinho tênues e nebulosas com relação à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela é uma lei efetiva que está em vigor, que muita gente já está em conformidade e em breve as multas vão ser aplicadas para as empresas que não tomarem cuidado com isso. Então, eu estou falando de um âmbito geral da lei geral do direito digital, mas para verificar que na parte eleitoral não vai ser muito diferente. Tanto é que a Justiça Eleitoral, a cada 2 anos, a cada eleição, ela distribui a cartilha de regras e normas específicas quanto às questões eleitorais em mídias e servidores de aplicação, provedores de aplicação, como o Facebook, como o Twitter, como o próprio Instagram ou qualquer outra provedor de aplicação. Agora, esse negócio de rede social deve dar muito dinheiro, porque até o dono do Orkut resolveu acordar, não é? A rede social é uma coisa que dá muito dinheiro, tanto pela publicidade envolvida quanto aos próprios dados dos usuários que utilizam. Gente. Então, é complicado, porque na maioria das vezes produtos somos nós. Nós que oferecemos isso que eu ia falar, porque eu sigo todo mundo e ninguém me segue, viu, Plínio? Mas é porque o Plínio, eu não sei se você chegou a ver essa semana, acho que foi o Globo que trouxe uma matéria daquele morador de rua de Brasília, né? Sim. Que virou agora um influencer, né? E ele está ganhando já R$13 mil por semana. Tá vendo que beleza? Só com os vídeos que ele está postando e agora ele está tendo uma vida de ostentação, né?
e aí ele está ficando num flat, ele fala mais ou menos a vida dele e tal. Ele teve um monte de seguidor e ele já está ganhando grana, Plínio, tá vendo? Tá vendo? E nós aqui com os nossos seguidores buscando mostrar o nosso trabalho e não a ostentação, né? Pois é. Agora, Plínio, voltando um pouquinho para o Twitter, né? E aí, vendo essa questão do Musk, nós tivemos alguns políticos que foram barrados pelo Twitter porque a plataforma entendeu que houve um excesso por parte desses políticos. Nós tivemos nos Estados Unidos o ex-presidente, o Donald Trump. Aqui no Brasil, nós tivemos o bolsonarista Alan Santos, nós tivemos o próprio deputado Daniel Silveira. Todos esses tiveram suas contas bloqueadas. E você falou assim, não, o Twitter sempre foi uma plataforma que sempre teve muita liberdade, né? Você acha que vai ter ainda mais liberdade? E uma coisa que a gente percebeu é que durante essa semana os políticos de direita ganharam mais seguidores, mas os de esquerda perderam. Isso não é esquisito? Na verdade, é uma tendência até mercadológica, né? As pessoas criaram uma ideia de que o Twitter seria valorizado por causa disso. Mas a tendência é que não. A tendência é que ele se mantenha como uma plataforma da forma como era, com algumas adaptações que o Elon Musk sentia falta como usuário. Porque ele mesmo falava que ele gostaria de algumas mudanças e não tinha a possibilidade de solicitar para o Twitter essas alterações. Mas agora as coisas tendem a mudar muito pouco, ao meu ver. Por quê? Porque uma plataforma qualquer que só tem fake news não é atrativa. Não é atrativa porque aí as pessoas param de acessar. As pessoas que estão no meio do muro, elas acabam em cima do muro, elas acabam não acessando tanto. Então aí vai virar uma plataforma só voltada para o público de direita. É verdade, você tem razão. Politizado. Mas só um detalhe, às vezes a pessoa segue pelo sensacionalismo, né? Então, mas se você não tem a credibilidade, você não vai ser uma plataforma que vai ter a diversidade. Aí ela fica ali só para uma tribo, não é isso? Existe a bolha online. E se você só segue pessoas de direita ou só segue pessoas de esquerda, as suas opiniões sempre vão ser enviesadas. E as pessoas que buscam essas fake news, elas sempre estarão enviesadas para o falso, para a informação incompleta ou para a meia-verdade. Então, as pessoas que seriam o alvo dessa conscientização, dessa mudança de fator decisório para votar mais para a direita ou para votar eventualmente mais para a esquerda, seria algo simplesmente aniquilado. Porque a pessoa que busca proliferar fake news, ela quer que outra pessoa veja fake news e pense igual a ela. Então, ela quer que vote igual a ela, seja de direita ou de esquerda. Então, ela não vai ter esse público mais, porque justamente as pessoas vão parar de acessar porque só tem fake news. Então, não acho que seja o caso, não acho que seja uma possibilidade, porque isso atrapalharia comercialmente. E uma pessoa da magnitude do Elon Musk, com certeza não investiria em algo dessa magnitude para perder dinheiro. E vamos pensar que são 49 bilhões de dólares, né? Enfim, boa parte vai ser com a própria operação, provavelmente, do Twitter, enfim. Mas um grande exemplo é a SpaceX, a própria Tesla, que são empresas que ele criou. E, puxa, são empresas que se destacaram muito no mercado e têm uma magnitude absurda, assessorando a NASA, por exemplo. Imagina como ele chegou a isso. Ele não vai perder dinheiro e dessa forma não seria uma transação aceita para ele também perder com o Twitter. Com certeza não. Eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder. Foi um bate-papo muito legal. E volte mais vezes. Nós vamos voltar a convidar você, principalmente quando começar a campanha eleitoral, viu? Pode ter certeza. Estamos à disposição. Contem comigo aí. Muito obrigado pelo convite. Uma ótima manhã para todos aí. Um abraço. Um abraço para você. E eu peço para você ficar mais um pouquinho, porque nós vamos para o intervalo e voltamos para a reta final do nosso programa. Não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder.
Bom, gente, nós estamos de volta e eu sempre digo que essa é a hora da fofoca. Na verdade, não é fofoca, né? Mas é o comentário entre eu e meu colega aqui, o Edson Souza. Mais intimista. Só faltou, nós temos a água aqui, só faltou o café. Quem sabe da próxima vez, né, a produção prepara um café. Mas o que eu quero começar a comentar com o Edson sobre essa briga entre o Bolsonaro e o ministro do STF por conta do Daniel Silveira. O que aconteceu? O STF condenou o Daniel Silveira a uma prisão de mais de 8 anos por conta dos ataques aos ministros da corte. Eles entendem que isso são atos antidemocráticos e que isso precisa acabar. O que o Bolsonaro fez? Gente, o Bolsonaro foi lá antes de terminar o processo, nem transitou em julgado e colocou um indulto. O que é um indulto? É aquela chamada graça que o presidente ele perdoa o crime de alguém. Isso pode acontecer? Pode. Mas ele se antecipou. Como que você está vendo essa história aí do Bolsonaro e essa briga? Rose, a gente conhece já, estamos aí há quase 4 anos conhecendo o presidente. O presidente, ele é brigão, né? Ele briga com o governador de São Paulo, ele briga com a Polícia Federal, ele briga com o STF, ele briga com o Senado, ele quer indicar ministro, ele quer ficar por cima da carne seca, como a gente costuma dizer. E essa briga com relação agora ao STF, começou com as urnas, com a história das urnas, ele questionando, né, a eficiência das urnas, se podia ter fraude, se não podia. E aí o ministro Barroso vai numa viagem e fala alguma coisa a respeito também das eleições. Isso, né? O que o ministro falou é que havia, na verdade, o uso das Forças Armadas para poder deslegitimar as eleições, né, e as urnas eletrônicas. E aí virou toda uma encrenca novamente e criou ainda mais, na verdade, colocou-se mais fogo nesse relacionamento. Mas vamos voltar ao presidente. Quando o presidente começou a ser criticado um tempo atrás, porque ele, se referindo às Forças Armadas, ele falava, olha, porque o meu exército, ele não tem, o exército não é dele. Mas né? Ele se comporta como, Mas né? ele se comporta como. Então, essa preocupação, o presidente ele tem uma gana de confrontar. Então, qualquer pessoa que tenha alguma ideia diferente, não precisa nem ser contrária, pode ser um pouquinho diferente ao que ele pensa, ele vai para o embate. Você sabe, Edson, que eu tenho a impressão que o presidente Jair Bolsonaro, ele cria essas crises para poder, tirar o foco dos verdadeiros problemas que o país passa. Então, nós temos hoje desemprego recorde, nós temos problemas com denúncias de corrupção no Ministério da Educação, nós temos problemas de denúncia de compras superfaturadas do kit de robótica ligados a pessoas do Centrão que são ligadas ao presidente da República. Então, ele acaba criando esses fatos e essas crises justamente para tirar o foco disso. Mas, além disso, gente, o fato é que o Bolsonaro, ele sabe surfar naquilo que coloca ele, de novo, em evidência. E essa briga com o STF está sendo bem recebida entre os bolsonaristas e entre os simpatizantes do Bolsonaro, tanto que ele já está dizendo nos bastidores que ele vai levar essa queda de braço entre os ministros do Supremo e o próprio Bolsonaro até as eleições. Por quê? Porque ele entende que isso pode redundar em votos, Edson. Eu acho que ele vai fazer isso mesmo, né? Principalmente porque eu disse que ele gosta do confronto, né? Ele gosta do confronto. E aí, quando você conversa com as pessoas na rua, Rose, as pessoas começam já a acreditar na possibilidade de ter alguém ali do Exército ajudando a contar voto. Pois é. Você entende? Então, a coisa está tomando uma proporção tão grande, porque quer você queira ou quer não, ele tem seguidores, ele consegue influenciar pessoas, ele tem, hoje toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira ele tem a sua forma de se dirigir através das redes sociais. Então, ele tem um séquito, vamos dizer assim, sabe? Você pode menosprezar a motociata, mas pelo menos umas 4.000 pessoas tem lá. Tem. E ele vai influenciando, e conversa aqui, conversa ali, e vai seguindo, e as pessoas vão, parece que aderindo à forma dele pensar. E eu tenho uma preocupação, Rose, eu até disse para você no meio da semana, num dos nossos programas, que eu queria ver
com um pouco mais de acuidade as pesquisas eleitorais, porque o Bolsonaro sobe nas pesquisas, né? Então, o presidente Lula o PT tem aquele número ali de eleitores, começa ali com 40%, 42%, não sai disso, mas a terceira via não decola e o presidente está subindo. O que eu queria saber é se as pessoas indecisas é que estão fazendo o que nós vimos subir, né? O que a gente percebeu e os próprios os analistas das pesquisas, né, que fazem a coordenação dessas pesquisas têm colocado, é que ele recebeu votos do Sérgio Moro, né, que acabou sendo rifado pela União Brasil e não conseguiu legenda para ser o candidato a presidente, e também desses indecisos que estão migrando para o Moro. O Moro não, para o Bolsonaro, mas o Bolsonaro hoje é um candidato fortíssimo, batendo ali. Eu acho que vai acabar essa polarização mesmo ficando entre o Lula e o Bolsonaro, e a terceira via, pelo jeito, nós não estamos vendo decolar, não. E já está se falando, inclusive, que aquela parceria, por exemplo, da terceira via entre União Brasil, Cidadania, MDB e PSDB, cujos nomes, eles colocaram até uma data para poder anunciar o nome, que seria de 18 de abril, eu estou achando que não vai acontecer não, e o próprio União Brasil já está dizendo e falando em poder ser sair com uma candidatura própria, né? Mas ninguém quer ser vice-campeão, você não lembra o nome do vice-campeão estadual desse ano. Todas as vezes que os partidos se juntam, a proposta é, escuta, você quer ser vice na minha chapa? Ninguém quer ser vice, Rose. Não, né? Você se candidatou alguma vez a vice-presidente do Grêmio estudantil da sua escola? Ninguém faz isso. É verdade, é verdade. Bom, vamos lá, gente. Mais uma notícia, saindo, né, dessa história das eleições, uma coisa que me deixou bem irritada nesta semana foi uma notícia que saiu dizendo que o Brasil tem quase 7 mil obras paradas que tiveram os trabalhos iniciados. Gente, presta atenção nisso. Em 2012 e o período que foi analisado é 2012 e 2021. Sabe quanto que somam esses recursos que o governo colocou dinheiro? 9 bilhões de reais. Ou seja, você aprova uma obra, uma creche, um hospital, sei lá, qualquer coisa, eles entram com um aporte de dinheiro, começam a fazer a obra, mas não entrega a obra. E quais são as obras, gente, que viraram aqueles esqueletões que a gente vê pelas cidades e principalmente aí pelos estados? São obras em programas habitacionais e de educação, ou seja, moradia para o povo que precisa e educação para você poder melhorar um país. E é isso, gente. São obras que... São 7 mil obras. Eu acho um absurdo. Cadê a fiscalização, gente? Cadê a fiscalização? Rose, você está falando de escola e de creche, de prédios visíveis, né? E as estradas que a gente ouve falar que nunca... Essa Belém-Brasília, a Transamazônica, desde que eu sou criança, eu ouço falar da construção dessas estradas, nunca fica pronto. Imagina o tanto de dinheiro que não vai pelo ralo nisso, né? E não se resolve, não se apronta, não tem uma entrega. E quero falar uma outra coisa também. E as obras que são inauguradas sem estar prontas? Nós tivemos, a gente tem isso o tempo todo, né? Principalmente em eleições, você tem obras que eles antecipam a entrega, colocam... Agora parece que vai acabar isso. Agora vai acabar. Eles entregam a plaquinha e inaugura, vai para o programa de televisão, vai para as redes sociais do candidato, só que a população depois não vê, né? Não vai ver esse negócio, não. Vou inaugurar a creche aqui. Criança lá não vai ver, porque não vai ter. Bom, mas tomara que isso acabe, né? Gente, um alerta, né? Aqui em Campinas, a Secretaria de Saúde, e assim como todos os estados, estão em alerta, que essa história, não sei se você ouviu falar da hepatite aguda, Edson, Sim. que está atingindo 12 países, né, principalmente os europeus. De acordo com a OMS, nós foram notificados 169 casos, com 17 transplantes de fígado e um óbito. E o maior problema é que a origem da inflamação permanece uma incógnita. Os médicos não sabem o que está acontecendo. O que está acontecendo? E está atingindo principalmente crianças entre 1 mês e adolescentes até 16 anos. Há um alerta, todas as secretarias de saúde do estado, dos municípios alerta, olha, teve um caso desse, já vamos notificar, porque precisa saber o que está acontecendo com essa hepatite aguda. Olha, gente, nós tivemos a Covid, que nos amedrontou. Aí agora nós estamos a história, assim, um aumento de casos de dengue
em todas as cidades, porque falam que a doença é cíclica. E agora nós temos essa história da hepatite, Edson. A gente continua pedindo para a população, no caso da dengue, né, evitar juntar entulhos ali, pneus, né? E todo mundo, a população tem que participar. Tem que participar, não tem outro jeito. E eu preciso falar que você tem que ficar tchau. Ficar tchau não, ficar quieto e dar tchau. Então, porque então nós tchau. não podemos falar mais nada, porque o Thiago fala tchau. Gente, eu quero agradecer a tua presença, né? A tua audiência até agora conosco. E na semana que vem, a gente tem mais um encontro marcado aqui na Band Mais com Bastidores do Poder. Um excelente domingo, uma excelente semana para você. Bom domingo a todos. Beijo, tchau.